Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje e em todos os momentos de sua vida que você vivencia cada dia mais. Uma vida cheia de muitas bênçãos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que você, meu irmão, minha irmã, a cada dia você abra seu coração para sentir a doce presença do Senhor Jesus Cristo lhe tocando, lhe fortalecendo, iluminando seus caminhos, iluminando seus olhos para que você veja a luz de Cristo. Que o Senhor Jesus seja sempre o caminho, a verdade e a vida da sua vida, meu irmão, minha irmã, para que você não se perca no caminho do maligno, no caminho desse mundo tão cruel, mas que você viva, que você trilhe o caminho de Cristo, que é um caminho abençoado, um caminho transformador para a sua vida, para nossas vidas. A transformação, ela é operada pelo Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito muda a nossa forma de pensar, de falar, de agir, porque o Espírito de Deus quer a cada dia nos fazer homens, mulheres, servos e servas, segundo o coração dele. Meu irmão, abra seu coração, abra sua vida e deixa Cristo entrar, deixa Jesus fazer morada em você. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque dias e após dias nós aqui estamos juntos. Estamos aí falando da palavra do Senhor, não falando coisas para agradar as pessoas, mas falando da palavra que tem uma lição moral, uma lição religiosa para nós. Então nessa noite, como tem sido todas as outras que passaram e outras que virão, assim, Deus em Cristo me permitindo, eu quero falar para você dessa palavra de Deus, uma palavra de poder, uma palavra de vitória, uma palavra de exortação, uma palavra de restauração. É assim a palavra do Senhor e muito mais daquilo que o Espírito de Deus lhe dá sabedoria. Essa palavra que eu quero falar com você. Não quero falar a palavra para que você se sinta feliz, alegre, ainda que o meu desejo é que você seja sempre uma pessoa feliz. Mas eu quero falar aquilo segundo o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que se compadece de nós a cada dia e nos derrama o amor de Cristo, seu Filho, Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Quero falar da palavra que o Senhor tem para nós e que é uma palavra de vida, que é uma palavra que impacta a nossa vida ao ponto de nós olharmos para as realidades que estão ao nosso redor e dizer que há um mundo sem Deus na qual nós vivemos. Há uma sociedade sem Cristo na qual nós vivemos. Há uma igreja vazia sem Cristo na qual nós vivenciamos muitas vezes. Há um cristianismo vazio de Cristo na sua essência que nós vemos por aí nesses últimos tempos. Infelizmente é uma realidade. Essa palavra, que é a palavra de Deus, o Espírito de Deus nos mostra a realidade daquilo que nós estamos vendo acontecer na sociedade na qual nós estamos inseridos, no mundo ao redor na qual nós podemos ver e ouvir. Então nós vemos nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, que o que nos move, o que nos fortalece, o que nos faz continuar a nossa caminhada é Cristo, é Jesus. Não é uma instituição religiosa, não é uma instituição secular, não é nada dessas coisas. É Cristo Jesus. Porque se olhássemos para as coisas do mundo, então nós iríamos desistir do Deus Criador. Porque as coisas do mundo, elas são atraentes, porém são vazias. São malignas, por quê? Porque elas atraem para o sofrimento.
A alegria das coisas do mundo, elas são temporárias, né? Duram muito poucos e o resultado delas, que duram muito mais, são sofrimentos. Por isso que eu digo para você, que você se apegue na palavra do Senhor. Que você examine todas as coisas e retenha aquilo que é bom, como diz Paulo aos crentes de Tessalônica. E diz a palavra que Paulo ministrou, está sendo falado para nós também. A gente deve reter aquilo que é bom. Aquilo que é bom, você, meu irmão, minha irmã, se deixa levar pelo que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Você não vai querer ouvir aquilo que satisfaça você, mas você vai querer ouvir aquilo em que Deus ministra sobre a sua vida. São coisas diferentes. Você, na sua experiência e na sabedoria que o Espírito de Deus ministra sobre a sua vida, eu creio que você entendeu o que eu quis dizer. Você vai querer algo de Deus, você vai querer uma palavra do Senhor que não satisfaça a sua vida, o seu orgulho, que não te faça feliz, mas uma palavra que seja de Deus para a sua vida e que transforme você a cada dia e te faça então você entender que a razão de você estar vivo é para adorar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então você vai entender que a palavra do Senhor, quando muitas vezes ela é dura na nossa imperfeição humana, entendemos que essa palavra dura, ela significa amor de um Deus poderoso, mas de um Deus amoroso para nós. Então você vai abrir seus olhos e vai compreender que você tem um significado para a obra do Senhor nesse mundo. Que você é importante para a missão. Então você, ao entender e compreender a missão que Cristo lhe dá, a importância que você tem para a obra de Cristo, então você vai entender que você tem que ter um olhar diferente no meio religioso aonde você está inserido. Então você vai entender que as coisas espirituais que você julgava ser tão importantes, elas têm que ser importantes porque o Espírito Santo de Deus as faz importante na sua vida. E não porque você a faz importante, mas porque o Espírito de Deus a faz importante na sua vida. Eu quero que você entenda a importância da palavra do Senhor para a sua caminhada de fé. Porque quando você entende a vontade de Deus em Cristo na sua vida, meu irmão, minha irmã, a sua caminhada de fé, a sua caminhada com Jesus, ela é transformadora, ela é restauradora, ela é fortalecedora. Então você começa a ver as maravilhas do Senhor sobre a sua vida. É isso que nossos queridos irmãos pentecostais chamam de visão espiritual, e que eu também chamo de visão espiritual. Glória a Deus por isso. Então, na nossa visão espiritual, nós vamos vendo o que Cristo vai fazendo por nós. A obra maravilhosa que Ele faz por nós é nos salvar, nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando você vai compreendendo a obra de Cristo, então você vai se fortalecendo no Senhor, você vai se alegrando no Senhor e você vai entendendo o significado dessa palavra de Deus sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Então você vai entender que a palavra de Deus ela é mandamento para a sua vida, que ela é importante para a sua vida e que você não vai se deixar mais levar por qualquer tipo de palavra que é lançada sobre você. E o que palavras são lançadas hoje em nossas vidas, pastor? Talvez você tenha pensado sobre isso. Palavras que você queira ouvir para te agradar, para te fazer feliz, para te fazer se sentir bem. Essas palavras, meu irmão, minha irmã, elas muitas vezes te fazem não se sentir bem, mas te fazem sentir vazio. Você se sente vazio. A cada dia você se sente vazio. Mas a palavra de Deus, quando você deixa, então você para e pensa e diz assim, Senhor, então fala comigo, revela-me o teu querer. Então, a partir daquele momento, você vai entender que a palavra do Senhor é uma palavra de bênção. É uma palavra que toca no seu ser, toca na sua intimidade, toca em todo
a sua existência, a sua racionalidade. Então você entende, Senhor, essa palavra que eu preciso. Eu entendo, eu me fortaleço nela. Sabe, meu irmão, minha irmã, tudo isso que eu estou lhe dizendo por quê? Porque hoje as pessoas querem pegar a palavra de Deus e dizer, Senhor, eu só quero essa palavra. Eu só quero essa palavra. E não é assim que Deus trabalha. Nós não determinamos para o Senhor o que Ele vai nos falar. Mas Ele determina para nós aquilo que Ele quer falar. Porque aquilo que Ele quer falar é vida e vida em abundância para nós. Amém? Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que dia após dia você pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. Porque nós vivemos dias difíceis, dias de trevas. Não estou nas trevas. Eu sei que você também não está nas trevas. Amém? Nós estamos em Cristo. Cristo é luz. As trevas estão no mundo, mas nós estamos em Cristo, é luz. Mas vemos dias de trevas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque o mundo, porque a sociedade, ela não muda. Ela não se transforma. Ela não deixa aquele que é poderoso para transformá-la, para tirá-la das trevas para a sua maravilhosa luz. A sociedade são as pessoas. E quem é que faz isso? É Cristo Jesus. Ele veio para ser a luz de pessoas que estão em trevas. E nós, um dia estávamos em trevas. Nós que aceitamos Cristo estávamos em trevas. Porque vivíamos as coisas do mundo e achávamos que era normal. Porque estávamos cegos e não compreendíamos as coisas erradas, as coisas nefastas que estão nesse mundo e que estavam nos destruindo. Quantos de nós poderíamos dizer aqui nessa noite, em momentos de nossas vidas que nos sentimos vazios, nos sentimos perdidos, levantamos e vivenciamos dias que não tinham significância, dias vazios, dias que íamos trabalhar, dias que estávamos com a família e ao mesmo tempo dizíamos, não, eu não quero mais essa vida, eu preciso tirar essa vida. Quantos pensamentos não passaram por isso? Quantos pensamentos não passaram por essas mentes? Isso é estar em trevas. Mas Cristo, Ele veio e aceitamos. Senhor Jesus faz morada em nós. E Jesus então nos deu a sua luz e compreendermos que a vida, ela é importante porque é uma vida preciosa que Deus em Cristo nos dá. Amém, meu irmão, minha irmã? Dessa noite, eu quero trabalhar e ensinar a vocês. A pregação, ela é um ensinamento. Ela não é exposição de valores intelectuais, mas a pregação, ela é expor aquilo que Deus em Cristo nos revela, na simplicidade dessa poderosa e gloriosa palavra de Deus. Amém? Se alguém expor a sua racionalidade, a valorização de sua pessoa numa pregação, você vai e desliga desse pregador, sai fora dele. Está na carne. E essa é uma palavra que eu adoro dos nossos irmãos pentecostais. Está na carne, está mesmo. Porque ele está ali para se vangloriar e vender a sua imagem. Eu não estou aqui para me vangloriar, nem para vender a minha imagem. Eu estou aqui para ministrar a palavra que o Espírito de Deus ministrou sobre mim. E que ainda vai continuar trabalhando comigo à medida que eu for trabalhando com vocês. E Ele vai trabalhando com vocês também. Então essa palavra que vocês ouvem e sentem o Espírito de Deus trabalhando com vocês, Ele está trabalhando comigo também, meu irmão, minha irmã. Nós juntos estamos vivenciando a manifestação do poder do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então hoje, nessa noite, eu escrevi aí como tema: atitudes que esfriam a caminhada cristã. Atitudes de pessoas que se deixam levar pelas circunstâncias da vida e que se afastam da caminhada que Cristo tem vos chamado. Se afastam do caminho abençoado, de uma vida abençoada que Jesus tem dado. Quantas pessoas não estão se afastando hoje por causa desse momento de
de pandemia que vivenciamos, esse momento maligno, quantas pessoas não estão se afastando de Cristo, e isso eu falo principalmente para pessoas que muitas das quais estão na igreja e talvez nem estarão mais, e aí cada um tem a sua responsabilidade para com o Senhor, e pessoas que já estavam, que foram um dia de igreja e se afastaram. Então hoje, meu irmão, minha irmã, eu vou trabalhar com o tema atitudes que esfriam a caminhada cristã. O primeiro texto para nós ler e compreendermos, eu sempre leio um texto inicial porque ele é o início do tema, é o início do conteúdo daquilo que o Espírito de Deus ministra sobre nós. A palavra do Senhor se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 27 e 28. Livro do Deuteronômio, capítulo 1, versículos 27 e 28. Você que está aprendendo a mexer na Bíblia, está lá no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o quinto livro de autoria de Moisés, um homem segundo o coração de Deus. Então diz assim o Deuteronômio, capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Amém. Essa palavra, ela nos mostra o momento em que o povo de Israel fraquejou na sua caminhada no deserto. Aqui Moisés, ele está contando para uma nova geração que nasceu no deserto. Depois de 40 anos que eles andaram por um pecado que cometeram contra o Senhor, lá no capítulo 13, no livro de Números. E Deus então diz que por causa da incredulidade, da blasfêmia que fizeram, os 40 dias que os espias, 12 espias representando cada tribo de Israel, naqueles dias, os 40 dias que eles ficaram fora, representariam um ano no tempo em que Israel caminharia para o deserto, até que toda aquela geração que saiu do Egito, todos aqueles que no seu coração, em pensamentos e palavras, repudiaram as bênçãos de Deus. Deus disse: cada dia representará um ano, 40 dias, 40 anos. 40 anos, então, eles rodearam o deserto, até chegar onde Moisés está fazendo essa fala, no capítulo 1 de Deuteronômio. Então, nesse momento, Moisés está trazendo a lembrança para aquela geração que nasceu nos 40 anos, aquelas crianças que cresceram naquele tempo de 40 anos. Então, ele está contando o porquê que eles rodaram 40 anos, o que tem feito Israel contra Deus. Então, aqui, Moisés diz, e lembrando o episódio de Números 13, você lê lá depois, livro de Números, capítulo 13, Moisés está dizendo que, pelo relatório dos espias, o povo de Israel desanimou-se na caminhada à terra prometida. Então, nesse texto, nós vemos que o povo de Israel desanimou-se na sua caminhada abençoada. Como muitos crentes estão desanimando, esfriando-se de suas caminhadas abençoadas. Amém? Você compreende aquilo que o Espírito de Deus está lhe falando nessa noite? Meu irmão e minha irmã, abra seu coração e entenda o momento pela qual você está vivendo, porque é um tempo de esfriamento da fé de muitas pessoas. E eu vou dizer por que essas pessoas se esfriam na fé. Eu vou trabalhar 5 atitudes pelas quais as pessoas esfriam-se na sua caminhada cristã. E isso é uma realidade. Já existia antes, vai existir mais ainda. Não é porque eu queira isso. Isso é uma realidade. Porque somente aqueles que
verdadeiramente vivenciam uma fé com o Senhor, eles vão vencer as coisas desse mundo. Aqueles que têm Jesus na sua vida serão mais que vencedores diante das coisas desse mundo, sejam elas quais forem. Então, Moisés começa a dizer aquilo que tem desanimado o povo. E não é Deus que desanima o povo, meu irmão, minha irmã. Não é Deus que desanima você. É você que se afasta do Senhor. Foi o povo de Israel que se desanimou-se. Aquela atitude esfriou a caminhada deles. E então, isso é uma memória que Moisés está contando para aquela nova geração. Volta a dizer, isso aconteceu há mais de 40 anos. No episódio dos espias, está lá relatado no livro de Números, capítulo 13, que eles semearam terror para aquele povo. E veio trazer coisas boas, do que eles viram em 40 dias em Canaã, eles trouxeram coisas horríveis. Eles não confiaram que apesar das dificuldades, dos inimigos, Deus vai na frente dando vitória. Eles não acreditaram isso, como muitos crentes não acreditam nisso, preferem ficar na sua casa, nas suas vidas hoje, morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente, morrendo moralmente, do que seguir em frente na vitória com o Senhor Jesus. Porque Jesus é vitória e não é derrota. E se você tem Jesus na sua vida, então você é um vitorioso. Essa palavra, eu já disse uma vez, ela não é positivista como outros pregam por aí, questão de energia, pensamento positivo, não. Para nós não tem pensamento positivo. Para nós cristãos, nós temos Cristo, realidade em nossas vidas, e Cristo venceu a morte, Cristo venceu o maligno, Cristo ressuscitou e vive está. Então nós estamos vivos com Jesus, e se estamos vivos com Jesus, nós somos mais que vencedores. E como diz Paulo, tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Amém, aleluia, glória a Deus. Toma posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã. Toma posse. Não caia na falácia das coisas do mundo e dos falsos religiosos, não. Toma posse dessa palavra. Diante do que foi lido aqui, Deuteronômio, que o povo desanimou, eu quero trabalhar com você, volto a repetir, 5 atitudes que esfriam a pessoa na sua caminhada de fé, na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Deus, com Cristo, como você quiser interpretar. 5 atitudes, a primeira delas, tendo como base o texto de Deuteronômio, está lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 16 e 17, livro de Juízes. Então, eu li Deuteronômio, Josué, Juízes, Antigo Testamento. Então diz assim: então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pela qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a primeira atitude que desanima, que tira, que esfria uma pessoa de continuar a sua caminhada com Jesus, a sua caminhada de fé, é deixar de ler a palavra de Deus. Se não ler a palavra de Deus, não vai viver uma intimidade com o Senhor, então vai se esfriando a sua fé. Amém, aleluia. Esse texto de Juízes diz que após a morte de Josué, o grande conquistador, Moisés morreu, Josué sucedeu na liderança, eles conquistaram a terra, então eles tiveram uma terra para construir suas casas, para se fortalecer como nação. Só que Josué, no seu tempo, faleceu. E então aquela geração que foi crescendo, eles ficaram perdidos. Eles não seguiram mais o mandamento do Senhor e começaram a se prostituir com as pessoas de Canaã. Eles começaram a se misturar e se perder espiritualmente. Então o anjo do Senhor vai até eles, se aparece ali alguns líderes e diz: olha, vocês estão se prostituindo, estão se desviando do caminho do Senhor. Vocês se esqueceram dos que eram antes de vocês, que andavam no caminho do Senhor e conquistaram vitórias. Vocês esqueceram a obediência aos mandamentos de Deus. Então, a primeira atitude que esfria uma pessoa na sua caminhada é que ela deixa de ler a palavra de Deus. Ela tem 24 horas
A pessoa tem 24 horas no dia, tirando 8 horas de sono, então a pessoa tem aí 16 horas para se mover. Então 16 horas para ler a palavra de Deus, só que em 16 horas a pessoa não lê a palavra do Senhor. Ela lê novela, ela lê filme, ela lê a vida dos outros, fica o dia inteiro lendo a vida dos outros no Facebook, mas não lê a palavra do Senhor. E aí vem esse momento de pandemia e está desesperada, está angustiada, está morrendo de medo, não consegue pôr o seu rosto na janela, não consegue nem falar com alguém, né? Quando o homem do correio vem e fica bem longe, fala para ele, joga aí no quintal. Aquele apavoramento. Não acredita que Deus pode fazer alguma coisa, fica aí preso na televisão, às vezes o dia inteiro, se não trabalha, ouvindo essas coisas malignas, essas mentiras do diabo, muitas vezes pronunciado por essa mídia maligna, sabe? Mas não lê, não se fortalece na palavra do Senhor. Então a primeira atitude que esfria uma pessoa na sua caminhada de fé, na sua caminhada cristã, é deixar de ler a palavra do Senhor. Então não lê hoje, não lê amanhã, não lê. Ah, pastor, mas eu recebo o versículo, glória a Deus, e você recebe o versículo, você lê naquele momento e depois você faz o quê? Você vai pegar sua Bíblia e você vai ler o capítulo inteiro no qual o versículo está inserido? Você faz isso? Talvez você não faça. Então você não lê, meu irmão, minha irmã. Porque se você pegar aquele versículo que lhe mandam e for lá e ler todo ele no capítulo, e ler todo o livro, seja qual for, você vai ver a riqueza da palavra do Senhor para a sua vida. Você vai se fortalecer, você vai ver Deus falando com você, então você vai dizer, nossa, eu estava precisando dessa palavra. Eu estava precisando dessa palavra. E aí uma notícia ruim vem até você, você olha, não serve para a minha vida, eu não estou nem aí, porque Deus é maior. Deus é maior. Se há algo que esfria a vida de um crente, a vida de um cristão, é quando ele vai morrendo espiritualmente. Por quê? Porque ele não lê a palavra do Senhor. Se ele não lê a palavra do Senhor, ele não tem intimidade com Jesus. Não tem. A sua fé é vazia. Vai beber de qualquer fonte. Vai acreditar em qualquer coisa. Só não vai acreditar na verdade que está na palavra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o que você tem feito para ler a palavra do Senhor? Você está lendo todos os dias? Você está bebendo dessa fonte, dessa água da vida, que é a palavra do Senhor? Cristo é a palavra. Cristo fala, se revela a nós, nos fortalece, sacia a sede de nossa alma. Você tem entendido isso? Você compreende o que eu estou falando? Porque se você não compreende, então ore ao Senhor, diga, Espírito de Deus, abra minha mente. Tira de mim esse pensamento. Tira de mim essa mente fechada. Repreende em nome de Jesus. Ore nesse sentido, meu irmão, minha irmã. Então, a primeira atitude que leva uma pessoa a se esfriar na sua caminhada é deixar de ler a palavra de Deus. Se você não ler a palavra do Senhor, você nunca vai saber o propósito de Jesus para a sua vida. Você não vai entender nada em nenhum versículo que muitas vezes você vai receber. Você não vai saber orar, você não vai saber nem falar da palavra para alguém. Então, sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? O seu caminho é o caminho do mundo. O caminho do mundo é o caminho da perdição. Você quer isso para a sua vida? Eu creio que não. Amém? Você quer Jesus como eu quero Jesus? Então, leia a palavra do Senhor. Beba dessa fonte. Porque certamente, todas as vezes que você lê a palavra do Senhor, Deus em Cristo tem uma palavra de vitória para você. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Segunda atitude que esfria uma pessoa na sua caminhada de fé. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 32, dos versos 7 a 8. Livro de Êxodo, capítulo 32, dos versos 7 a 8, diz assim. Então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Misericórdia. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Misericórdia por esse povo. Essa história conta que Moisés foi chamado por Deus
até o Monte Sinai, onde ele receberia as 2 tábuas da lei, que representam os 10 mandamentos. Naquele momento em que Moisés está no monte, Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites. O povo que esperou ele, lá embaixo na montanha, lá na planície, achou que Moisés havia morrido no monte. Então eles pressionaram Arão. Arão era o irmão de Moisés, o irmão do meio, a primeira era Miriam, Arão, e Moisés era o caçula. Então pressionaram o Arão e disseram: Arão, Moisés já era, Moisés desapareceu, morreu, seja lá o que for. Nós precisamos de uma divindade religiosa, uma divindade que é religiosa. Precisamos de uma divindade. Então Arão falou: então dá os seus objetos de ouro. E foram trazendo. Arão moldou um bezerro. O bezerro representa uma divindade egípcia cujo nome chama-se Apis. Apis era um touro adorado no Egito como uma divindade da fertilidade, tanto da agricultura, como também responsável pela abundância, né? Aquele momento em que o Nilo ele transbordava pelas margens. Então, Apis é uma divindade, né, na forma de boi. Sabe-se que os egípcios adoravam muitos animais, né? Achavam que os animais eram divinos, que era responsável pela fertilidade. Então Arão, veja só, irmãos, eles acabaram de sair do Egito. Então Arão faz essa divindade. Então Deus fala para Moisés: Moisés, desce porque o povo já se prostituiu, corrompeu-se. A história diz que Moisés desceu e viu o povo comendo, dançando, e uma tradução, na minha desfarra, mas uma tradução do hebraico também leva a dizer que eles estavam numa orgia sexual. Então, diante daquela cena, Moisés chama os levitas e alguns que estavam com ele, entre eles Josué, e eles então eliminam aqueles que foram responsáveis pela idolatria, fornicação no meio do povo de Israel. Arão, ele não foi morto, mas morreu, né, na história no deserto, não entrou na terra prometida. A segunda lição que nós aprendemos de uma atitude que esfria a pessoa na sua caminhada de fé é não acreditar no poder de Deus. Se é algo que elimina uma pessoa da convivência com Deus, com o povo de Deus, é uma pessoa que não crê que há um Deus poderoso. É uma pessoa que não crê no milagre. O milagre para ela se baseia naquilo que ela pode ver e agir, tomar uma ação. Esse é o milagre de muitos crentes, de muitos cristãos. Mas para aqueles que verdadeiramente têm uma vida transformada, convertida, o milagre é algo sobrenatural de Deus, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não toma nenhuma ação, e que ele acontece na frente, no nosso olhar, através de nós ouvirmos relatos sobre o poder milagroso de Deus agindo na vida do seu povo. Nesse relato, Deus já havia feito, né, maravilhas ao tirar o povo escravo do Egito depois de 400 anos. Eles viram Deus mandar as 10 pragas castigando o rei egípcio e o seu povo. Eles viram o Senhor abrir o mar para que o povo atravessasse em segurança, poder de Deus. E ainda assim, quando o líder estabelecido por Deus, Moisés, ficou apenas 40 dias fora, eles já caíram na idolatria, caíram na blasfêmia. Ou seja, eles se desviaram do caminho salvador do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quais são as atitudes que têm esfriado a sua caminhada? Quais são? Eu já enumerei 2. Deixar de ler a palavra do Senhor e não acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em sua vida. Sabe? É você não achar que Deus verdadeiramente manifesta o poder.
Há pessoas que acham que essa pandemia é culpa do Senhor, mas é culpa do homem. É culpa dos chineses que estão lá na China. Nem todos, porque há muitos chineses crentes, chineses que estão sendo salvos pelo Senhor. Então é mais aqueles políticos que você tem visto aí. E que não cabe falar aqui. Ainda que poderia falar, mas não vou falar. Porque aqui é o momento da palavra. Meu irmão, minha irmã. Se você tem Jesus na sua vida, então você tem que crer no poder do Senhor. Sabe aquela enfermidade? Sabe aquelas notícias ruins que você tá ouvindo? Sabe pessoas da sua família que estão aí se perdendo emocionalmente, depressão? Então creia que Deus é poderoso para salvá-los, para libertá-los e para curá-los em nome de Jesus. Aleluia! Terceira atitude que esfria uma pessoa na sua caminhada de fé. Está lá no livro de Josué, capítulo 7, dos versos 11 ao 20. Livro de Josué, capítulo 7, dos versos 11 ao 20, diz assim, o versículo 11. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas. Furtaram, mentiram e até debaixo de sua bagagem o puseram. Verso 20. Acã respondeu a Josué, é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Essa história diz que Deus falou para Josué, olha, vocês vão rodear Jericó 7 vezes. Na 7ª vez vocês vão rodear. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. Então Deus disse, vou repetir, que durante 7 dias o povo de Israel rodeasse a cidade de Jericó uma vez. Falei 7, me perdoe. Então durante 7 dias, 6 dias eles iam lá, davam uma volta na cidade e paravam. Mas no 7º dia eles não deram só uma volta, eles deram 7 voltas. Na 7ª volta do 7º dia, Jericó foi destruído pelo poder de Deus. Mas Deus disse, vocês não vão pegar nada, nem ouro, nem asas, não vão pegar nada dessas coisas aí não. Deixa lá. Acã, que participou da batalha, ele viu alguns ouro, algumas prata, umas roupas bonitas, e ele viu que ninguém tinha visto ele pegou e guardou. Então depois tem uma outra cidade para ser conquistada, de nome Ai. E Josué entende que a cidade ela é menor que Jericó e não precisa mandar tanta gente. Então Deus permite que Josué, dá sabedoria, Josué manda algumas pessoas. Então manda poucas pessoas e chegando lá, eles são derrotados e Josué então não entende isso. Ele começa a orar, Senhor, mas o Senhor disse que seríamos vitoriosos sobre os inimigos dessa terra, venceríamos os inimigos. O que aconteceu? Aí Deus fala, não, levanta, porque há pecado no meio do povo, e se há pecado no meio do povo, não há vitória. E aí então Deus revelou e chegou a Acã, e José conversa com Acã, que diz, é verdade, eu peguei mesmo essas coisas. E aí a história diz então que Acã, ao confessar o pecado, depois ele acaba sendo morto. E aí então o povo volta para a batalha contra a cidade de Ai e vence aquele povo de Ai e continua essa caminhada vitoriosa. A terceira atitude que esfria uma pessoa na sua caminhada de fé é amar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Buscar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então há pessoas, há crentes, há cristãos que preferem amar e fazer as coisas do mundo, aquilo que eu falei da palavra, quer dizer, não lê a palavra, faz tudo que as coisas do mundo, mas da palavra não se alimenta. Então, há pessoas que vivem as coisas do mundo, então pega o seu tempo, então sai, passeia, eu sei que as coisas, né, não dá para fazer tanto isso, mas quer dizer, dá um jeito de fazer tudo, mesmo menos fazer aquilo para o Senhor. E isso vai esfriando a pessoa na sua caminhada, por quê? Porque ela não vai valorizando mais o estar na presença de Deus. O estar no momento de culto no lar, no momento do culto na igreja, no momento numa reunião de oração, no momento de visitar algum irmão e falar com ele. Essas pessoas não vão perdendo isso, vão perdendo, não vão querendo mais isso. Por quê? Porque estão morrendo espiritualmente.
espiritualmente, estão amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É como Acã morreu, ele se perdeu, por quê? Porque ele preferiu pegar as coisas do mundo do que obedecer à ordem de Deus. Viver o amor de Deus, viver as coisas espirituais. Meu irmão, minha irmã, o que tem afastado você da caminhada de fé? O que tem afastado você das maravilhas, das bênçãos de Deus? Você tem lido a palavra? Você crê no poder de Deus sobre sua vida? Você tem buscado mais as coisas do Senhor do que as coisas do mundo? O que está lhe afastando da presença do Senhor? Eu quero que você pense sobre isso, porque isto é uma realidade que eu tenho visto hoje em dia, de pessoas que estão vivenciando mais as coisas do mundo do que as coisas espirituais do Senhor. Há momento de reunião de oração, né? As reuniões estão acontecendo online. Então, há pessoas que estão lá participando, que não pedem uma, mas há pessoas que não participam. Sabe por quê? Porque elas amam mais as coisas do mundo. Porque à tarde é o momento da novela, é o momento do filme, é o momento do bate-papo no Facebook. Olha, cada um faz o que bem entender. Mas não vem depois, sabe, dizer que a vida está difícil, dizer que Deus não responde oração, dizer que a igreja também não acompanha, sabe? É muito fácil essas coisas. Mas o que a pessoa tem feito para o Senhor? O que elas têm se doado para Jesus? Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você medite sobre isso, porque se você não vigiar, meu irmão, minha irmã, essas atitudes, elas irão lhe tirar da presença de Cristo. E quando você der conta, você vai achar que a igreja não é mais necessária na sua vida, que a Bíblia não é mais necessária, que Deus está no seu coração. Sabe essa falácia do mundo? Ah, Deus está no meu coração. Não preciso do pastor Daniel, não preciso da igreja dele, não preciso que ele me ensine, não preciso do meu vizinho, e assim por diante. E a pessoa vai dando essa justificativa para ela mesma. Só que ela não vai vendo. Crise na família, crise no emprego, não vai dormindo bem, sabe? Coisas horríveis vão acontecendo. Quer dizer, ela não vai percebendo isso. Por quê? Porque se Jesus não é o Senhor da sua vida, o inimigo é Senhor da sua vida. Isso é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Ou você é de Cristo ou você é do maligno. Você escolhe. Não há meio termo nesse mundo. Quarta atitude que esfria uma pessoa na sua caminhada cristã. Novamente, livro de Juízes, capítulo 6, versículos 12 e 13. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Olha só que interessante essa fala de Gideão com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma pré-manifestação nesse texto de Jesus. Para quem aí, tem um pessoal que participa comigo nos estudos que eu dou à segunda-feira, esse estudo bíblico, então eu falei sobre essa questão do anjo. Se um dia você quiser participar, dá um toque aí pelo Facebook, né? Na segunda-feira eu falo pelo aplicativo aí do Meet, do Google, não estou fazendo propaganda de aplicativo, mas é onde eu estou usando. E aí eu mando o link para você, você clica lá, você entra na nossa sala de estudo, que tem sido uma bênção de Deus. Estudar a palavra de Deus é tremendo. Então o anjo aparece a Gideão. Gideão foi um juiz chamado pelo Senhor para liderar o povo contra um outro povo da terra, ali em Canaã, inimigo do povo de Israel, cujo nome era os midianitas. Quando Deus chamou Gideão, fazia 7 anos que eles estavam debaixo de uma opressão. Então, quando o anjo chega a Gideão então diz assim: peraí, mas se Deus é conosco, por que nós estamos vivendo essa opressão? Porque há 7 anos nós estamos sendo oprimidos, temos que plantar no tardezinha para a noite,
Porque temos que viver escondido, porque toda hora temos que ser afrontados, escorraçados, humilhados, mortos pelos midianitas. E aí no diálogo você pode ler posteriormente, no capítulo 6 do livro de Juízes, o anjo vai fortalecendo Gideão. O anjo não trabalha na questão das respostas de Gideão, mas ao contrário vai fortalecendo Gideão com palavras para que ele entenda que Deus é com ele e que o passado é passado. As emoções que Gideão está sentindo de raiva, de desânimo, elas têm que ser superadas pelo poder consolador, fortalecedor do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quarta atitude diante desse texto que tira uma pessoa, que desanima a pessoa, que esfria a pessoa na sua caminhada de fé, meu irmão, minha irmã, é ser facilmente vencido por problemas da vida. Os problemas, as dificuldades. Quantas pessoas não são derrotadas pelos seus problemas? Sabe, meu irmão, minha irmã, há pessoas que estão bem, firmes na presença do Senhor, participam de todas as programações. Você liga, ela está sempre contente. Isso quando ela também liga para você. Mas bastou uma dificuldade, a pessoa desaparece. A pessoa não fala, não dá mais sinal, não responde e fica no seu mundo, sofrendo e fica se justificando do seu sofrimento. Tá difícil, poxa, tá difícil. Também não quero saber de igreja. E fica lá dando justificativa. Sabe o que é interessante? Uma pessoa que entra numa crise emocional e leva a uma crise espiritual também, a primeira coisa que ela faz é ter raiva da igreja e do povo da igreja. Interessante isso, né? É interessante, porém, nos é revelado que isso é algo do maligno na vida daquela pessoa. É tão do maligno porque ela não se volta no seu trabalho, ela se volta contra a igreja. Ela não deixa de ir no trabalho, ela deixa de ir na igreja. Ela deixa de ver o seu vizinho, que faz parte da mesma igreja. Ela deixa de ver seu parente, que tem a mesma fé, mas vai para o trabalho, vai para o estudo, sabe? Bate um papo com um amigo do trabalho, né? Recebe aquela aqueles besterol no WhatsApp, mas não consegue mandar um versículo no grupo da igreja. Não consegue mandar um versículo bíblico para o seu amigo, para a sua irmã. Quarta atitude que esfria uma pessoa na sua caminhada. Ela é derrotada facilmente pelos problemas da vida. Meu irmão, minha irmã, que tipo de crente você é? Que tipo de crente você é? É isso então? A pandemia está aí, você está na sua casa morrendo de medo? Você tem medo da morte? Que tipo de crente você é? Jesus disse que nos últimos dias, nos últimos tempos, nós seríamos afrontados, nós seríamos humilhados, seríamos perseguidos. A família se viraria contra nós. Você não tem vivendo isso, meu irmão, minha irmã? Você está aí na sua casa morrendo de medo? Você acha que é certo a igreja ficar fechada? Você acha que a igreja deve ficar fechada? Se você acha isso, então você deve achar correto um bar ficar aberto. Você deve achar normal que esses baile funk fiquem funcionando. Você acha normal que o shopping center fique aberto. Você acha normal o pessoal jogar futebol lá, os jogadores correndo, isso vale. Você acha normal qualquer coisa ficar aberto da sociedade, mas a igreja não. Sabe por quê? Porque você não é um convertido, você é um religioso. Porque você crê que Deus é o Deus presente ali no banco que você senta. Mas o Deus que você não vê, você não crê. E esse Deus que você não vê é o Deus que age em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Aleluia! Então você que acha normal a igreja estar fechada, você é um derrotado, meu irmão, minha irmã. Porque os problemas da vida, e essa pandemia é um problema nosso, da nossa vida, ele está aí para eliminar as pessoas da caminhada de sua fé. E muitas pessoas foram eliminadas, desistiram, sabe? Muitas nem vão voltar mais para a igreja. E se não é para voltar, se não tiver uma vida convertida, que não volte. Porque só vai voltar os que realmente têm a vida com Jesus. Crê no poder do Senhor. Não se deixem levar pelo que está na sociedade, porque essas pessoas, meu irmão, minha irmã, essas pessoas cujas vidas, cujas atitudes têm matado a sua caminhada com Cristo,
Esse problema do vírus é um problema que ela entende que é para impedir ela de viver. Viver na vida da igreja, claro. Porque ela não vai deixar de ir fazer compra. Vai deixar ir na farmácia comprar um remédio? Não. Vai deixar de sair na rua por algum motivo, na feira? Não. Mas a igreja contamina, então eu não vou na igreja. E é favor, não, fica em casa. A igreja tem que ficar fechada. Sabe? O vírus é um problema mundial. Mas quem está pagando o preço somos nós, cristãos. Quem está pagando o preço somos nós que pelas autoridades, pelos falsos religiosos, crentes, pastores, nem sei se são crentes, que estão dizendo para nós ficarmos com a igreja fechada. Essas são atitudes que esfriam o povo de Deus na sua caminhada com Cristo. Mas eu creio que em nome de Jesus, você tem uma vida com o Senhor e a sua vida, ela é transformadora. Amém? Glória a Deus! O Espírito de Deus está sobre você, porque Ele te ungiu, te fortaleceu para que você anuncie as maravilhas de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quinta e última atitude que impede a pessoa, que esfria a pessoa na sua caminhada de fé. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 18 ao 24. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 18 ao 24. É um texto um pouco longo, mas é um texto que é maravilhoso, pois é poder de Deus. Perdão, irmãos. Diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quinta atitude que esfria uma pessoa na sua caminhada de fé, na sua caminhada cristã, é aquilo que nós estamos vendo hoje, meu irmão, minha irmã, é ser religioso e não ser convertido. Você consegue entender isso? Ser religioso e não ser convertido. Mas pastora, ser religioso é uma atitude que esfria? Claro que esfria, meu irmão, minha irmã, eu acabei de dizer. O religioso, ele está contente com a igreja estar fechada. Porque a igreja, para ele, contamina. Espalha o vírus. Mas o boteco da esquina não espalha. A festinha que está tendo lá na casa do vizinho, ou na casa de um conhecido, não espalha. O mercado não espalha, o ônibus cheio não espalha, o trem não espalha, o metrô não espalha, mas a igreja espalha. Então esse é o religioso. Esse homem chegou até Jesus, narra Lucas. E ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque ele conheceu e soube que Jesus tem uma palavra de poder. Jesus fala das Escrituras, fala do Deus Todo-Poderoso. Então ele foi até Jesus e se apresentou como alguém que tem uma fé com Deus vivo. E Jesus então diz, né? Você conhece os mandamentos? O verso 20. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho ao teu pai e tua mãe. Isso é uma parte dos 10 mandamentos. Aí ele diz: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Então Jesus, tá aí alguém que precisa se converter. Aí Jesus disse assim: falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo que você possui, dê aos pobres e vem e me segue. Você terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Quando Jesus falou daquilo que esse homem tinha e que era um valor de suma importância para a sua vida, esse homem ele repudiou. Opa, Jesus, para. Aí eu não quero. Meu irmão, minha irmã,
esse homem que se apresentou a Jesus, ele é religioso, ele vai no templo, ele lê as escrituras, ele conhece os 10 mandamentos, ele conhece as leis de Levítico, ele conhece os profetas, ele conhece os salmos. Ele tem sua vida na sinagoga. A sinagoga é a igreja moderna hoje, né? Muito parecida, não chega a ser completamente a igreja. Então ele tem uma vivência religiosa. Ele é aquela pessoa que vai, sabe, na igreja, trazendo para você hoje, da igreja. Ele vai na igreja, ele vai nas programações, ele não falta nas programações, não falta. É uma pessoa exemplar. Mas, na hora que vem o momento de dar testemunho da sua fé, ele dá um passo atrás, ela dá um passo atrás. Eles dão um passo atrás. Porque na hora que esse homem foi confrontado com o pecado que estava na vida dele, que era a riqueza, o que ele fez? Ele não abriu mão disso. Por quê? Porque se ele vai na sinagoga, se ele vai no templo e faz seu sacrifício, se ele lê a palavra de Deus, ele acha que Deus aceita essa vida dele. E Deus não aceita essa vida, meu irmão, minha irmã. Você acha porque você vai na programação, né? Pelo menos ia, já que a igreja está fechada. Então você acha porque você ia nas programações de domingo de manhã, domingo à noite, na segunda-feira à noite, na terça à noite, na quarta à noite, quinta à noite, na terça à tarde, no sábado, seja qual for a programação da sua igreja, você acha que você sabe tudo do Senhor? Você acha que está fazendo o máximo por Deus? Você não está fazendo nada por Deus, a não ser uma obrigação para com o Senhor de honrar o nome dEle. E ainda assim, você está devendo para o Senhor. Porque a obra de Cristo, ela é maior daquilo que você faz nessa terra. O que Cristo fez por você é maior do que você está fazendo por Ele. Então você deve fazer continuamente. Mas fazer segundo aquilo que o Senhor está determinando para você. Então, meu irmão, minha irmã, se é uma atitude que tira as pessoas do caminho de Cristo, é uma vida religiosa. Por quê? Porque quando vem um problema como esse, a pandemia, a pessoa ela se acha moralmente correta. Ela se acha moralmente espiritual ao ponto de dizer, não, o governador está correto, o prefeito está correto, o Estado está correto. E Apocalipse diz que o Estado é a oposição à igreja de Cristo. Sabe? Então o religioso, ele vai concordar que o boteco fica aberto, o baile funk pode continuar, o shopping center pode ficar aberto e a igreja vai ficar fechada, porque o religioso vai dizer que a igreja ela é um risco para as pessoas, sendo que essas mesmas pessoas que podem ir para a igreja são as pessoas que trabalham e pegam ônibus lotado, aonde o risco é maior, o trem aonde o risco é maior. Então, meu irmão, minha irmã, quais são as atitudes que te afastam de Cristo? Pense sobre isso, porque talvez nesse exato momento em que ele fala essa palavra, Deus está falando com você para você se converter. Sabe? Para você se converter, sai da sua religiosidade e vem para Jesus. Sabe? Não fica dizendo amém, governador, amém, prefeito. Quem são eles para determinar para nós aquilo que é verdadeiro ou não à luz da nossa crença? Quem são eles? O que eles sabem da palavra do Senhor? Se soubessem, não agiriam na corrupção, por exemplo, como eles agem hoje. Quem são muitos líderes, entre aspas, religiosos, que acham que podem determinar sobre nossas vidas, quando nós somos chamados para sermos luz desse mundo e somos chamados para levar adiante o Evangelho de Cristo? Qual é a atitude, meu irmão, minha irmã, que está lhe tirando do caminho do Senhor? Pense sobre isso. Você é uma pessoa convertida. Todos esses anos na igreja, você aprendeu o que de Cristo? Você aprendeu o que de Cristo? Você aprendeu que aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, a igreja tem que ficar fechada? Você está concordando com isso? A igreja é a luz dessa sociedade. As pessoas estão doentes, as pessoas estão sedentas. Elas querem um lugar para buscar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. E cadê as igrejas? Há muitas estão fechadas. Mas eu louvo ao Senhor Jesus,
porque há muitas que estão abertas. Eu louvo ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava na Cachoeirinha, e eu morava em Taipas, tenho meus irmãos aqui assistindo de Taipas e da Cachoeirinha, estão assistindo esse vídeo, amigos mais chegados que irmãos. Quando eu vinha lá da Cachoeirinha naquela noite, depois das 9 horas, e eu pegava aquela Cantídio Sampaio, para quem conhece, passava pelo Damasceno, um bairro dificílimo, sabe? Muitas coisas horríveis naquele bairro, e a luz, né? A luz não, próximo ali da Cantídio, eu olhava e às vezes parava no trânsito, e eu passava por uma igreja pentecostal, da Assembleia de Deus, e mais algum nome que eu não me lembro. Assembleia de Deus é uma bênção do Senhor. E eu vi uma pregadora, uma pastora, a Assembleia de Deus acho que não tem pastor, mas era uma leiga, uma mulher que pregava e ela gritava, ó Deus, aleluia, ó Deus, e ia gritando, sabe? E era um salãozinho pequeno, meu irmão, mas estava lotado, lotado. As pessoas gritando, louvando a Deus para o mundo. Ah, são pessoal fanático, pessoal louco, mas aquelas pessoas estão sendo transformadas. E ela gritava, e o poder de Deus manifestado naquele povo, o Espírito de Deus transformando vidas. E eu vim de uma igreja que era um clube, que tinha 30 pessoas que se achavam dona da verdade. Algumas pessoas se achavam que eram espirituais e não era, a igreja estava morta espiritualmente. E eu não consegui mudar isso porque a igreja não quis isso. Mas Deus sabe o meu desejo de mudar. E eu dou glórias a Deus porque essas igrejas têm sido luz nessa São Paulo de trevas. Eu louvo ao Senhor e digo, meu irmão, minha irmã, se a sua igreja está fechada, vai para essa igreja, porque lá Jesus está manifestando o seu poder. Eu não tenho por que dizer não ir. Quem sou eu para não dizer? Pelo contrário, vou incentivar, vai mesmo. Vai mesmo. Vai buscar o Senhor Jesus. Porque o mesmo Deus que age lá está agindo em outros lugares. Aleluia! Quais são as atitudes que lhe esfriam a sua caminhada? Eu enumerei 5. Deixar de ler a palavra. Não acreditar no poder de Deus. Amar as coisas do mundo mais que as coisas do Senhor. Ser facilmente vencido pelos problemas da vida. E ser religioso e não ser convertido. Amém. Glória a Deus, medite sobre isso e me ajude em oração. Me ajude a quebrar esse espírito maligno que está agindo para fechar algumas igrejas. Seja comigo em oração nessa luta espiritual, meu irmão, minha irmã. Porque infelizmente há poucos pastores que creem e acham que a igreja tem que ficar aberta. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo, amém? Aleluia. Estamos juntos em oração. Vamos orar. Então eu quero que você pense agora naquilo que está lhe afligindo e creia no poder de Cristo sobre a sua vida. Se tiver alguém em oração, traga essa pessoa no seu pensamento agora e creia que Deus em Cristo vai agir nessa vida. E se você ainda está em dúvida, desanimado e não aceitou Jesus, então lhe convido, aceita Jesus nessa hora. Diga, Jesus, seja o Senhor da minha vida, faça essa declaração. Se precisar de oração depois, né, eu posso estar conversando com você e a gente aí ora junto aí nesse sentido. Aceita Jesus, meu irmão, minha irmã, aceita enquanto é tempo. Aceita. Ah, pastor, eu estou com medo, não tenha medo. Se apegue no Senhor. Ah, mas esse vírus, o vírus está aí. Creia em Cristo que Ele te guarda de todo mal, de todo perigo. Eu vou dizer de mim. Eu clamo para o Senhor que guarde a minha esposa e meu filhinho. Mas se é o momento de eu ir para a eternidade, então que Deus prepare minha esposa, meu filho e meus familiares, meus amigos e irmãos que estão por aí, por essa São Paulo aí, pelas igrejas que passei. Mas, enquanto não chegar esse momento de eu ir para a eternidade, vou estar pregando a palavra do Senhor, vou estar fazendo aquilo que Deus está me mandando fazer, em nome de Jesus. Então vamos orar, crendo no poder do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, lhe agradeço pela tua palavra que é vida e vida é mudança para nós, Senhor. E lhe peço em nome de Jesus, Deus poderoso, maravilhoso, transforme a vida desses meus queridos irmãos que assistiram o vídeo nessa hora e que vão assistir ainda, Senhor, que sobre eles repousa a tua paz, o teu amor, a tua graça, e que sobre eles, o Senhor, destrua esse coração duro, coloque um coração de carne, Deus amoroso, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, Deus poderoso, peço-lhe, se houver qualquer um deles doente, qualquer um dos amigos deles, familiares deles enfermos desse vírus, Senhor, cura eles, ó Deus poderoso, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, cura, em nome do Senhor Jesus, restaura essas vidas, em nome do Senhor Jesus, repreenda toda obra do maligno sobre essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, restaura, fortaleça aqueles que estão abatidos, desanimados, estão em depressão, estão com medo, Senhor, que eles se fortaleçam em Ti, que eles se deixem levar pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor Jesus, que deixam as coisas do mundo para longe e vivam as coisas espirituais do Senhor. Oh Jesus, transforma essas vidas, converta aquele que se diz religioso, aquele que acha que tem agradado ao Senhor, mas não está fazendo aquilo que o Senhor quer. Oh Jesus, converta essas vidas. Oh Jesus, sustenta aqueles meus queridos irmãos, aquelas pessoas que não conheço, mas que estão me assistindo, que hão de me assistir, que estão nas suas necessidades físicas, precisando de um emprego. Oh Deus, dá um emprego, Senhor, abre essa porta de emprego para esses irmãos, oh Deus. Oh Senhor, abençoa aqueles que estão esperando essa ajuda do governo, que saia para eles essas ajudas, Senhor. Sustenta essas vidas, sustenta essas famílias, para que não falte o alimento de cada dia. Deus poderoso, misericordioso, ouça o nosso clamor, lhe pedimos. Ó Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, sara, cura, liberta aqueles que te buscam, Senhor. Em nome de Jesus lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus, clamamos e descansamos, porque cremos no teu poder, cremos em ti, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, por essa noite do milagre que o Senhor manifestou sobre nós. Em Cristo Jesus lhe agradecemos. Amém. E glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Fica na paz e no amor de Cristo. Estamos juntos. Se fortaleça no Senhor Jesus. Deixe Ele trabalhar no seu coração. E vamos caminhando em vitória, porque maior é o que está em nós, Jesus, do que o que está no mundo maligno, e nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Amém, aleluia. Estamos juntos nessa caminhada, conte comigo. Deus é contigo, é conosco, aonde quer que andemos. Aleluia. Até breve, meu irmão, minha irmã. Tenha uma boa noite com Deus. Estamos juntos. Aleluia.